Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast, um espaço para falar sobre esporte, qualidade de vida e muito mais outros assuntos envolvendo saúde mental e psicologia. E hoje vamos falar um pouco sobre algo meio diferente, que a gente não ouve tanto sendo discutido, mas cada vez está ganhando mais espaço, que é a psicologia nos esportes, e principalmente hoje o jogo mental do Free Fire. E para isso eu tenho um convidado super ilustre, assim, um cara que eu admiro muito como profissional, que é o Matheus Vasconcelos, lá do perfil e do Instituto Psicologia do Atleta, que é um profissional excelente, assim, que vem se destacando cada vez mais aí no mercado, principalmente com o Free Fire. Matheus, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Realmente é uma honra aqui estar com você hoje, para poder escutar um pouco mais de sua atuação aí como psicólogo do esporte. Valeu mesmo. Nada, cara. Eu que agradeço. Tu sabe que a admiração é. Gosto muito do teu trabalho, da tua dedicação. E acho que a psicologia do esporte só se constrói com caras como mulheres e caras como você, né? Então, Uhum. agradeço. Eu acho que a gente vai ter um papo bacana para trocar uma ideia sobre o Free Fire. Show, mas Matheus, tá dando só uns cortezinhos. Não sei se tá sendo uma coisa do áudio aí. Não sei se foi quando você afastou, sei lá. Pode ser, pode ser. Eu dei uma afastada. Eu vou ficar perto aqui. Mas aqui tá Beleza, tranquilo. Tá ficando bom teu áudio aqui também. Tem que ver como é que vai seguir. beleza. Matheus, ó, para início, eu queria saber, sim, como foi essa sua entrada no mercado Free Fire, sabe? Acho que é um bom ponto de partida, assim, para o nosso papo, de entender como a psicologia acabou encontrando o Free Fire. Como foi esse encontro? Beleza, bacana. Cara, a minha entrada no Free Fire ela foi inesperada. Não vou dizer que foi uma entrada planejada, tá? Uhum, Conhecia o cenário de esporte eletrônico, né? Muito mais por ser garoto, né? Mas a minha entrada no cenário do Free Fire, cara, ela começou. Teve dois movimentos, na verdade, né? Teve um primeiro que foi a minha entrada no CSGO. Meu primeiro esporte eletrônico foi o Counter-Strike, né? Então comecei a nossa. trabalhar com CSGO, né? Em certa medida isso acabou gerando uma aproximação com algumas pessoas não tão forte, mas a Uhum. Free Fire, ela curiosamente se deu por uma postagem que eu fiz no Instagram muito tempo atrás. Matheus, tá dando umas cortadas. Não sei se o pessoal tá Tá dando uma percebendo. cortada? Tá. Tipo, tá Não, dando não para tô, entender. não tô conseguindo perceber não, mas se tu quiser, tu quer que eu entre e saia pra ver? Pode ser. Pode ser? Pessoal, alguém tá aí? Se tá cortando para vocês? Tá sendo só para mim? Tá. A Bárbara falou que tá. Tá. Então, deixa eu entrar e voltar, pode ser? Pronto, tranquilo. Beleza, então. Só um instantinho, pessoal. O Matheus já volta e a gente continua o papo. Se tiver qualquer dificuldade aí no som também, na imagem, vocês podem mandar um oi, que a gente vai tentando se ajustar aqui, beleza? Isso acaba sendo normal, o Instagram de vez em quando dá umas travadas aí, alguns horários. Beleza? Só avisar mesmo que a gente vai regulando aí, tá? Deixa o Matheus voltar aqui. Pronto, já voltou aqui. Vou aceitar o Matheus e já continua. Vamos lá? Beleza? Beleza. Eu dei uma bloqueada de notificações aqui, que possivelmente pode ser elas também chegando aqui. E Pode ser pode estar internet, travando. né? Uhum. É notificação de mensagem mesmo. Aham. Mas, cara, é uma postagem sobre comunicação que eu fiz, né? Sobre como é que a comunicação ela pode ser trabalhada, como é que ela afeta a equipe, como é que ela acaba atrapalhando a equipe, né? E não Uhum. era focado no esporte eletrônico, foi uma postagem assim, né, bem generalizada sobre comunicação no esporte, mas Uhum. nota sobre o que faz. E aí tu Sim. sabe como funciona o Instagram, né? Um vai chegando em outro, vai chegando em outro, vai chegando em outro. Cara, e quando eu vi assim, do dia pra noite, tava umas 30 pessoas só de Free Fire no Instagram.
porrada, Aham. né? Sem parar, sem parar. Né? E aí, nesse mesmo período, eu tinha iniciado um trabalho com uma equipe de Free Fire, amadora, que foi a Folks, né, com o Iago, né? Pô, aprendi muito, tanto com o Iago quanto com a Folks. Mas foi Uhum. despretensiosa a entrada, né? Foi através de uma postagem aproximando do contexto de Free Fire e que depois eu fui descobrindo que não foi à toa, né, que aquela postagem acabou chamando a atenção de alguns coaches, de algumas managers, de alguns atletas, porque é uma das principais Uhum. demandas hoje no Free Fire. Como Sim, eu sim. trabalho a comunicação da equipe, como é que eu aprimoro minha comunicação, e não só em jogo, né, mas a minha comunicação, né, fora do jogo, fora dos treinos também, Sim. né? Então, Uhum. foi assim, foi acontecendo assim. Depois teve outros passos a passo, assim, que a gente pode ir trocando uma ideia depois, né? Mas que foi, Uhum. né, essa saída de um cenário amador para depois chegar dentro de um cenário sempre profissional e daqui a pouco a gente está dentro de um cenário que é mais profissional, né? Participar de uma LBFFA com o psicólogo, né? Massa. Acabou que esse caminho foi a partir disso. Legal, legal. E aí, nessa sua experiência, assim, além desse ponto inicial aí da comunicação, que foi o que levou você para o cenário, que outros aspectos você acabou percebendo assim, no trabalho? Não só com os players, né? Tipo lá com a galera do Free Fire, mas também assim, com os coaches, com os managers, é, nessa relação toda a equipe, assim, como que trabalhos você foi percebendo que seriam interessantes ser realizados como psicólogo do esporte? Assim, e já acrescentando também, teve muito uma adaptação ou você, sei lá, você já conhecia um trabalho, você disse que ela tinha trabalhado com o CS, mas você adaptou muito o trabalho de outras áreas para o Free Fire? Como foi esse caminho? Beleza, vamos por partes aqui. Aham. Primeiro essa parte, né, que outras demandas, e depois a gente Sim, fala sim. da adaptação. As duas coisas, elas são muito importantes. Aham. Primeiro, a parte de que outras demandas, cara. Teve duas questões que ainda são muito presentes para mim, né? Que uma é a questão da carreira do atleta, Sim. tá? E outra é a família, tá? Uhum. Família e carreira. São duas coisas que são muito, muito importantes, que são demandas. Ó, tô falando nem de coisas que têm a ver com o jogo em si, né? Com a Sim, sim. jogabilidade, com as decisões em jogo. Tô falando de duas coisas que são muito mais externas, mas que pesam muito sobre a player, sobre o coach, sobre quem está buscando viver nesse cenário de Free Fire, tá? A família, em primeiro ponto, por quê? Hoje, dentro do Free Fire, considero que isso é um problema. É assim, boa parte do apoio familiar ele ainda está condicionado ao resultado que um filho pode trazer, né, para a Sim. família. Resultado, e quando eu estou falando de resultado, eu não estou falando de ser campeã, de uma competição importante, ou alguma competição que dê uma boa premiação. Eu estou falando de um resultado que opa, meu filho agora está conseguindo o seu próprio através do resultado, tá? Uhum. Então, assim, principalmente quando eu trabalhava em amadora, uma das grandes demandas que eu tinha era isso, né? Como um jovem em formação, alguns adultos, né, participando dentro do contexto, buscando, né, adentrar o contexto competitivo, como é que eu ajudo essa pessoa a relacionar, né, a vida familiar com essa vida de preparação? Uhum. Sim. Porque uma das coisas que é interessante no esporte eletrônico, né, que é passado também uma coisa, obviamente, Matheus, deu treinamento. uma cortada agora aí. Cortou onde? A gente está falando da preparação, aí ficou tudo mudo. Não sei se Beleza. está sendo A, isso aqui, talvez. a preparação no Free Fire, ela tem uma rotina, né, de treinamento comum em Uhum. outros esportes também. Óbvio que vai ter muitas nuances que são diferentes comparadas aos esportes tradicionais. Mas o grande desafio para a família é tentar entender isso. Né? Que, opa, eu tenho um jovem de casa que ele estuda, que ele tem horários específicos de treino, que ele tem
coisas que ele vai estar fazendo dentro de casa, que ele tem outras responsabilidades, e eu tenho que entender como conciliar isso. Só que não é tão Uhum. simples, cara, porque a gente não pode comparar. O Free Fire é um esporte eletrônico que tem seus 5, 6 anos aproximadamente agora, né? A gente Uhum. não pode comparar um esporte eletrônico tão jovem com o futsal, com o futebol da vida. Esporte. Sim. Muitas das pessoas que são nossos pais e nossas mães, né, estão tentando entender como é que as pessoas, Uhum. né, psicólogos, coaches, médicos, atletas, fisioterapeutas, nutricionistas, desenvolvedores de softwares, social media, entendeu? Aí você tá falando coach, managers, acho que até a Amanda apontou aqui. Começou a dar uma cortada. Tipo, tava Oi? falando e cortando. Cara, eu posso trocar de Wi-Fi? Deixa eu voltar, sair, trocar de Pronto, Wi-Fi, tranquilo. beleza? Outro Wi-Fi aqui para ver se vai. Ah, beleza, beleza. Na verdade, vou nem Veja isso que segue. troquei aqui para ver se fica melhor, beleza? Tá escutando aí? Beleza. Tô escutando. Beleza, beleza. Então, assim, essa é uma demanda, tá? Família é uma demanda que Aham. é muito importante dentro do contexto do Free Fire. E não é uma demanda que é somente no contexto amador, tá? Isso ocorre quando a gente chega no nível profissional também. Por exemplo, quando a gente lutou pela Amazon Creed da Série A, né? A gente tinha jovens lá, né? Que ainda tinham demanda escolar, que tinham dentro do acordo, né? A organização, família, dentro do contrato, a necessidade de, né, saber que aquele menino está lá em São Paulo, que ele ainda tem demandas da escola, que ele tem demandas de treino, de competição, e saber como ficar isso. Tá? Então, existe esse lado que é familiar, mas existe um lado de carreira também, né? Uhum. E aí eu penso que é o maior desafio hoje, não só de psicólogos, tá? Foi algo que eu fiz questão de colocar no jogo mental do Free Fire, que é como é que coaches, como é que jogadores da equipe, como é que, né, essas meninas, meninos aí que cuidam da agenda, da organização de toda a rotina dos atletas, como é que eles podem ser importantes pessoas para orientar a carreira de atletas, Sim. tá? E a gente entra nesse papel também, pode entrar nesse papel de orientar a carreira. Porque a grande verdade é que dentro do Free Fire, dentro de outros esportes eletrônicos também, mas Free Fire são muito mais jovens, tá? As decisões de carreira, elas pesam muito mais, elas são muito mais. Uhum. Porque é um esporte eletrônico que tem um cenário de competição muito mais precoce do que outro, tá? Uhum. A família só vai ficar o alerta de, opa, você está dentro do cenário quando é um profissional. Daí, desse jogo, começar a praticar Fire, até ele entrar no cenário profissional. A gente tá falando Oi, da família aceitar. Aí, ó, até o Matheus comentou aqui também. beleza, tô Pra... vendo. Até o momento que a família, né, pô, toma a decisão de, pô, vou apoiar, é muito chão, muita tomada de Uhum. decisão de carreira até esse momento, né? E que a gente precisa saber como instruir família, como instruir a nossa staff, né? E aí, quando eu tô falando de orientação de carreira, eu tô falando desde o que que eu faço quando eu recebo propostas? O que que eu Sim. faço quando eu dou entrevista? O que que eu Uhum. faço com a grana que eu recebo? O Uhum. que eu faço quando acabar o meu período competitivo? O Sim. que eu faço enquanto eu não me profissionalizei? Uhum. Né? São várias questões que o psicólogo tem que questionar para pensar sobre isso. É o que você falou. São várias decisões. Aí você falou psicólogo, aí não foi mais. São várias decisões que a gente tem que se questionar para auxiliar Uhum. pessoas, né, a se orientar a partir dessas decisões. Sim, Tá? sim. Então, são duas Mas. demandas que eu considero muito importantes e que elas estão sempre Uhum. presentes no trabalho voluntário.
A adaptação, cara, ela é comum a qualquer esporte. Não tem como correr, né? Mas eu penso que a principal adaptação, considerando o que é o faz, é principalmente ao que é o meta do jogo, né? Como o jogo funciona, né? Uhum. O principal Battle Royale como o Fortnite, Sim. mas os detalhes do jogo eles vão ser muito diferentes, né? Assim como no Fortnite, é um jogo que vai saltar de um avião, de algo que vai passar para ver rápido, vai ser um lugar que vai escapar, vai ter outros jogadores. Matheus, depois de saltar do avião. Ele é similar a outros Aham. Battle Royale, né? Só que a tomada de decisão dentro do mapa é muito diferente, né? Então, Aham. assim, o cara que é psicólogo, que é psicóloga, ele precisa compreender que diferenças são essas de tomada de decisão, Sim. né? As funções que um jogador vai ter dentro do jogo, elas são muito distintas e a gente precisa entender basicamente para saber o que trabalhar com cada atleta, né? Por Uhum. exemplo, o capitão, a gente pega o capitão, a gente sabe que tem muita comunicação com o capitão de uma equipe. Então, eu preciso trabalhar a comunicação com a equipe estando no capitão. Uhum. Se eu pego um suporte, ele vai ter uma demanda de posicionamento no mapa que vai ser muito relevante. Então, eu preciso estar psicológico, um suporte. Depois que você fala, começou a falar do suporte e travou. Eu preciso saber do suporte que habilidades Uhum. psicológicas, né, estando no posicionamento do mapa, ele precisa desenvolver. Sim. Porque ele é um cara que ele vai estar geralmente um pouco mais afastado da sua equipe. Então, assim, a Uhum. posição pode ser um diferencial para a tomada de decisão que ele vai fazer. A mesma coisa com o Hulk, né? O Hulk vai tomar decisões, né, que são muito rápidas, né? Vai ter uma Uhum. mudança de foco que é mais rápida do que o suporte, por exemplo, e a gente saber conciliar para desenvolver essa habilidade de tomada de decisão muito rápida, muito veloz dentro da partida. Então, basicamente, é algo comum a qualquer outro esporte, né? É criar adaptações no nosso trabalho, adaptações do jogador exército. Beleza. Pessoal que tá aí na live, a galerinha acabou dando a saída. Mas pessoal que tá, tipo, o áudio tá ok? Tá no brisco tá bem? Eu estou te escutando bem. Beleza. O som travada, mas tranquilo. Tá. E aí, Matheus, surge outro ponto. A partir disso aí, como foi essa sua caminhada, assim, depois dessa parte inicial, assim, desses principais tópicos? Mas, tanto na primeira equipe que você trabalhou foi a Folks, né? Que era um cenário mais amador. Mas essa transição para realmente começar a trabalhar com as equipes profissionais. Acho que foi a Amazon, no caso. Não sei se ela estava na Série A ou já tinha voltado para a Série B. Mas nessa transição, qual a diferença você viu assim, se destacando entre o trabalho, no caso, com amadores e o trabalho com um time mais profissional? Tá, bacana. Cara, tem uma coisa que é muito importante, Uhum, principalmente para os de organização, eu comento isso sempre, né? Eu sempre tenho uma conversa muito franca, assim, quando eu vou conversar com algum pessoa e tal, que a motivação de um atleta, ela não vai começar no trabalho do psicólogo. O uhum, psicólogo, sim, tem um trabalho que pode, relação direta com a motivação do atleta, mas a motivação do atleta começa na estrutura da organização. uhum. Então, por exemplo, se você está em nível profissional e você, se você, Quando você falou profissional, travou. Só se tem mais você nada. se você está buscando um nível profissional dentro do Aham, free e você consegue estabelecer os contratos como eles devem ser para os atletas, se você consegue fornecer a staff que é necessária para esse atleta se preparar, se aham, você consegue dar condições de treinar, né, e esse atleta, a motivação dele vai ser muito maior do que você ficar botando ele para assistir palestra motivacional, por exemplo. sim. Então, assim, se eu for comparar
O grande, a grande diferença do profissional e o amador, eu penso que é essa de cara. Né? No profissional, a gente já tem um fator motivacional que vai ser diferente pela própria estrutura do contexto. Mas veja Uhum. só, até Não veja só, deu travada. nas principais divisões, né, Aham. contextos de trabalho que não são tão profissionais quanto deveriam ser. Isso vai afetar a motivação de qualquer atleta. Uhum. Né? Assim como pô, na Série A do brasileiro, no futebol, você vai encontrar estruturas e contextos que são muito amador. Sim. Né? Isso vai dificultar o trabalho da staff, isso vai dificultar o trabalho do atleta, isso vai dificultar o trabalho da gestão. Né? Então, eu penso que é básico, assim, quando a gente chega no contexto profissional, a gestão entender, bom, o que é uma estrutura profissional? Eu preciso ter um ponto de referência para fazer um trabalho profissional. E aí Uhum. eu trago psicólogo, eu trago eu trago coach, eu trago todo mundo para dar suporte aos meus atletas. Uhum. Então, eu penso que é o básico, né? Quando você falou cenário básico, o básico para o atleta, aí É, você começou outro texto, quando, travou. quando a gente não tem essa estrutura Uhum. básica, é muito difícil fazer qualquer tipo de trabalho. Sim. Seja do coach, seja da mídia, seja do psicólogo, seja qualquer profissional desse Fire, né, se uma organização não consegue a base do trabalho, a preparação psicológica ela é afetada diretamente, porque toda semana o coach, né, quem é psicólogo vai acabar com o problema. Né? Uhum. Então, eu pego para amador para o profissional. Cara, A gente, agora quando você falou né, você começou outra frase, não escutei mais nada. o, dentro do cenário profissional e amador, se a gente Uhum. for para a diferença, ela vai ser basicamente que dentro do cenário profissional a gente vai ter demandas institucionais muito mais evidentes, Uhum. né? Está mediando muita coisa no trabalho com a instituição, óbvio, além da preparação psicológica do atleta, do treino psicológico do atleta. Coisas como, por exemplo, no dia de partida, um psicológico bom para o atleta. Tem que conversar isso com a organização, informar, né, sobre qual é o tema. No, no, voltou? Na hora que você começou, no dia bom de partida, você Uhum. falou, mas era uma palavra sim, uma palavra não. Aí não deu para entender o contexto, não. De clima psicológico, né? Dentro do Sim, contexto, sim. a gente tem o papel de orientar a instituição, a gestão sobre como criar um clima psicológico adequado para os atletas. Uhum. Então, sem a gente criar essa condição de clima, né, é muito difícil trabalhar. Mas dentro do contexto profissional, o psicólogo acaba tendo essa preocupação de uma maneira maior, né? Uhum. Porque dentro do cenário amador, a gente pode trabalhar nessa perspectiva de clima, sim, mas eu penso que é o trabalho que é profissional, Uhum. Sim. né? Qual é o meu papel de psicólogo dentro dessa situação que está buscando para auxiliar o coach a organizar as coisas, né? Quando a gente a gente tem condições melhores psicológico, psicológico. Uhum. Massa, massa. Deu só umas travadinhas, mas deu pra entender o contexto aí que tava falando. Legal, legal. E aí, cara, de onde surgiu essa ideia de, pô, vou criar um curso, vou criar um material voltado para o cenário do Free Fire, sabe? De onde acabou surgindo essa proposta de criar o jogo mental. Foi a partir de demanda que surgiu da galera, foi realmente tentar desenvolver mais
até a ideia da psicologia dentro do cenário, mostrando os principais pontos de por que ter um psicólogo, ou então realmente capacitar essa galera que não tem condições iniciais de conseguir um psicólogo para a equipe também, talvez equipes amadoras provavelmente devem ter essa dificuldade maior de conseguir botar um psicólogo para trabalhar lá junto, assim, pagando, né, remunerando, não simplesmente como algo de graça, né? Então, me conta aí, tipo, de onde surgiu essa proposta? Qual a Tá, ideia dela? tem uma coisa que é importante para a gente da Uhum. psicologia, né, que é a gente não tem psicólogo suficiente para tudo que existe no esporte. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Uhum. Somos, temos um número considerável de psicólogos esportivos no país, né? Uhum. Mas se a gente fosse é, deslocar todos os psicólogos esportivos que a gente tem no país e todas as organizações de Free Fire, por exemplo, Série A, Série B e Série C, opa, queremos ter psicólogo. Não tem Uhum. psicólogos. Penso que esse é o primeiro ponto, né? Uhum. O segundo é que quando eu vejo o Free Fire, e até hoje é assim, eu vejo que tem muita necessidade de pessoas oferecendo formação Uhum. de todos os tipos, né? Por exemplo, coach, aprenda coach, quem vai treinar, Uhum. aprende a treinar na marra. Tá? Os primeiros aprenderam por conta própria, os próximos vieram aprender com os outros, né? Uhum. Quem é vai aprender na prática, fazendo as coisas certas, fazendo as coisas erradas, tentando, né? Tentando um jeito de trabalhar. O psicólogo também, né? Quem entrou primeiro no cenário, né? Foi, foi ajustando as coisas, né? Eu fui Sim. as coisas. E, então, o jogo mental do Free Fire, ele está sendo elaborado, ele está sendo construído pensando nessas duas coisas. Primeiro, não somos psicólogos suficientes para tanta organização. Tá? Uhum. Até no ano passado, oi, Matheus? oi, Opa, voltou? a série do ano passado, 80, Tá, tá. Quando você falou das organizações, não somos psicólogos suficientes para todas as organizações, aí não deu para entender mais nada. eu estava dando como exemplo a série C. Né? Pronto. A série C no ano passado, ela teve cerca de 80 mil inscrições de atletas. Né? Então, Caraca. é gente pra caramba. Óbvio que não Aham. participa todo mundo da série C, mas um monte de gente tentando se inscrever. Sim, Né? sim. Tu acompanhou a série B. A série B, Uhum. tu viu uma porrada. Né? Então, essa organização, tentando entender o que acontece. Então, o jogo mental vem, por um lado, é coach, né? De lançamento. Ô, quando você falou o jogo mental travou. O jogo mental está vindo para tentar atender essa demanda, né? De Uhum. formação mesmo, né? E eu, enquanto coach, saber de psicologia para estar auxiliando. Porque quem é treinador, quem treina, precisa ter conhecimento de psicologia básica. Quem é Uhum. médico precisa ter conhecimento de psicologia básica. Né? Então, por um lado, vem para potencializar o trabalho dessa galera. Né? Uhum. Muitas coisas assim que eu vejo da porra de ser no curso eu vou estar lá mostrando coisas do papel. Uhum. Né? Tu não é psicólogo, mas após uma derrota. Ou antes de Sim. passar o seu jogador, você pergunta alguma coisa do jogo. Uhum. Porque tu entende o jogo tão bem quanto ele. Né? Uhum. Então, o jogo mental de fato é uma demanda de informação. Né? Que é passar preparada dentro. Desculpa interromper de novo, mas quando você falou formação, travou. Mas Ah, oi? foi basicamente.
isso, né? O jogo mental do Free Fire, ele Aham. vem tentar ajudar na formação da galera, né? Da Uhum. galera formação complementar. Tu pega, por exemplo, a educação física. A galera aprende psicologia na educação física. Óbvio que não aprende tudo que a gente aprende, mas a gente tem Sim, que sim. ter o básico para trabalhar com esporte, né? Uhum. O esporte eletrônico não pode ser diferente, né? Quem está, geralmente, coaches e mentors, precisa saber psicologia. Eles vão lidar com o atleta. Pô, a gente vai ter muitos momentos com os atletas. Quem é coach com atleta todos. Né? Então, é mais um braço de formação. No então, tava travando, mas agora no então não deu para escutar mais nada. Ó, o Enzo Então, colocou aqui. Você tá com algum ventilador próximo? Tipo, algum ventilador assim? não. Ah, porque ele disse que pode, tipo, o ventilador tirar o foco do som, sei lá. Não, aqui tá tranquilo. Só tem o ar-condicionado, mas tá bem longe. Mas eu tô escutando Ah, um não. chiado também, cara. Daqui Não sei. também? Não sei se é daí. Deixa eu ver. Mas pode ser, pô. Pode ser o ventilador. Tô com fone e É, às vezes ele abafa, mas de boas. agora diminuiu, era daí. Beleza. Então o jogo mental ele vem com esse intuito, né, de ser mais um braço de capacitação da galera, de ter algo que é referencial, né, para a atuação de quem é coach, de quem é manager, algo que seja de confiança, que não seja, tirei do Google, tirei da internet. Não, são coisas que a gente aprende na psicologia do esporte e que a galera pode aplicar, pode começar a aprender, né, a olhar para o seu trabalho dessa maneira. Por exemplo, a primeira aula para managers, cara, no jogo mental do Free Fire vai ser psicologia das instituições. Uhum. Pô, por que eu vou falar de psicologia das instituições para managers? Cara, porque elas são o centro de todas as organizações. Nenhuma organização funciona bem sem uma boa manager trabalhando. Então, assim, o que a psicologia tem para falar das instituições para quem é manager? É isso, basicamente. E aí vai ter outros desdobramentos, obviamente, né, dessa atuação a partir, né, do conhecimento que a psicologia pode oferecer para o trabalho dessas pessoas. Tá? Então, eu penso que isso acaba fortalecendo, né, a formação da galera, mas eu acho que ele é um alerta para o cenário, de maneira geral, de que, opa, a gente precisa ter formas estruturadas de formar o pessoal. Por Uhum. exemplo, como é que você é um treinador de futebol? Você tem que fazer um curso para isso. Você passa por uma capacitação, você tem todo um treinamento. E o cara, quando faz esse curso, quando entra num clube, ele, por direito, ele vai ter que ter uma boa remuneração, porque ele passou por todo esse processo. Né? Uhum. Então, o cenário profissionalizar também, ele tem que viver esse processo de formação, né? De coach, manager, se capacitando e chegando nas equipes e de, opa, meu trabalho vale isso daqui. É Uhum. isso. Então, aqui o meu trabalho ele tem que ser remunerado, tem que ser desse jeito, porque eu tenho toda uma formação, eu tenho uma metodologia de trabalho. Né? Esse foi um desafio, inclusive, para mim, quando eu entrei. De Mas. caramba, como é a metodologia de treino dentro do Free Fire? A galera foi construindo isso também. Não tinha o livrinho assim, manual de treinamento do Free Fire. Uhum. Aí vai lá e constrói a rotina de treino do atleta da equipe, entendeu? Não tinha isso. Uhum. Então, assim, isso é difícil para o cara que é coach e é difícil para o cara que é psicólogo. Porque os dois partem de um consenso que é a comunidade que criou. A gente treina desse jeito. Os treinamentos ocorrem dessa forma. Cara, Uhum. tem equipe, por exemplo, que os seus melhores e principais treinos, eles são privados. É Uhum. na salinha da organização, com as lines base da organização. Acabou. Tem outros que adotam a metodologia de não, a gente vai jogar, né, nosso melhor treino dentro, né, treinos que estão as equipes profissionais também. Uhum. Né? Então, são coisas que estão sendo construídas e que eu acho que vale a pena. O meu papel é fazer isso a partir da psicologia, mas obviamente eu acredito que tem que ocorrer isso a partir de mim. Eu acho que, porra, tem que ter algum médico, alguma médica. Olha, tudo.
faz assim, isso é certo, isso é errado, isso é assim. Canal, né? Coach, a mesma coisa. Ó, um coach, assim, assado, que a galera deveria tomar essas iniciativas, né? Tem no Uhum. Counter-Strike, por exemplo. No Counter-Strike você vai encontrar. No Valorant você já encontra, cara, no Valorant. Massa. E é mais novo que o Free Fire. Uhum. Né? Então, assim, eu penso que é uma iniciativa que a galera ainda está tardando para tomar, né? Uhum. E eu penso que isso pode ajudar muito o cenário. Pode ajudar muito o cenário. Até para Sim, atrair sim. eventos, inclusive, né? Uhum. Sim, mostra que tipo, o cenário fica mais organizado, né? Assim, tá mais tudo realmente certinho, mais confiável até. Sim, sim. Até mesmo a criação de associações, né? Eu acabei conhecendo, acompanhei até uma live sua lá do podcast daquela associação de Manaus, né? A FAESP. Então, isso acaba mostrando mais uma confiança no trabalho, tipo, naquela ideia, né? Tipo, não é só um joguinho, assim, pô, tem pessoas aqui por trás que estão organizando isso, né? Qualquer coisa. Então, realmente é bem interessante isso. E, obviamente, formações, capacitações vão permitir um profissionalismo maior ainda para o cenário, para que ele consiga ter a continuidade, né? Não simplesmente se acabe em qualquer momento aí. Realmente tem uma progressão. Então, realmente é muito legal. Tem. Isso são conversas que a gente está tendo internas ainda, né? Converso muito com o Anthony lá da Amazon, né? Uhum. De talvez no futuro a gente planejar alguma coisa que seja pela Federação Amazonense, né? Sim, sim. Seja de formação, que seja de capacitação, pelo menos na nossa região, Uhum. né? Por esse lado, né, a estrutura de uma federação ajuda muito, porque vou parar para dar um curso sobre gestão, um curso sobre organização, né? Pô, a federação pode estar Quando você falou um curso sobre gestão, aí não deu para a escutar mais. vantagem de ter uma federação local, como a FAESP, né? Aham. Essa federação, ela sendo uma instituição jurídica, ela pode abordar uma empresa, ela pode abordar um vereador, um deputado, ela Uhum. pode Sim, sim. algum grande empresário de, ó, a gente está montando um curso para papá, nome, aí tem essa vantagem. Uhum. As nomes, elas conversam. Cortou de novo. Oi? Deu uma cortada aí. Deu uma Voltou? travada boa. Mas são coisas que a Oi. gente está planejando para Oi. daqui a um, né? De Uhum. dentro e o estado do Amazonas tem sido grande formador, cara. Se tu olha a SFF Série A, né, tem sempre amazonenses disputando. Se tu olha, Aham. a gente teve uma, duas, três equipes do Amazonas, né? Então, Mas. todo ano tem gente entrando, né? A Série C estava com três ou quatro, se eu não me engano, esse ano. Uhum. Então, o Legal cenário mesmo. foi crescendo e a federação, cara, é importantíssimo. Sensacional. Realmente, tipo, acaba cada vez mais se posicionando, né, no mercado, tipo, dentro do Free Fire, né, o Amazonas. E uma proposta dessa vindo da federação, principalmente por ter tantas equipes, né, dentro do cenário, realmente isso é bem interessante, para tornar cada vez mais profissional e tal. E eu acho sempre muito legal, eu já comentei com você algumas vezes também. Tipo assim, de quanto mais, depois que eu te conheci, eu fui percebendo mais o quanto o Amazonas bem se posiciona legal, assim, em relação às questões do esporte. Claro, eu comparo muito com aqui, na parte com aqui em Sergipe, né? Mas eu vejo assim, obviamente dimensões são bem diferentes, muito, aliás, mas em relação a essa questão da presença no esporte, eu acho que acaba se equiparando assim, em alguns pontos, porque realmente tem pouco destaque, assim, tem pouco investimento, de certa forma. E até na parte das Olimpíadas mesmo, acho que no Amazonas não teve nenhum atleta, né? Acho que aqui de Sergipe teve um atleta. No último ano, não. Essa última Olimpíada. É, do Nordeste ainda teve um outro, assim, mas tipo assim, Norte mesmo, acho que eu vi, teve acho que dois ou três, né? Então, assim, dá para se perceber a falta de investimentos, provavelmente nos esportes tradicionais, mas que é legal ver isso na questão dos esportes eletrônicos como
vem cada vez se desenvolvendo mais e ganhando mais espaço. É bem realmente diferente e interessante esse posicionamento, talvez essa organização com um olhar mais para frente, né? De querer realmente mostrar para o mercado. Se for parar pra olhar, cara, teve Copa Tefé, né? Tefé é Uhum, um do interior do Amazonas, porra, que tu leva muito tempo, tu leva horas para chegar de barco. É, teve Copa Tefé, Samuca, né? Foi para Tefé fazer a transmissão, uhum, Samuca, né? Faz do cenário. Então, cara, lotou a quadra lá. Lotou, a quadra ficou cheia, tem uma galera participando, né? Então, só para tu ver como é que as coisas acabam funcionando na Amazônia. Tem um monte de barco, né, na beira da cidade, né, porque uhum. pô, veio de comunidades vizinhas até Fé, né, Mas, uma competição de Free Fire. Então é surreal, né, pensar nisso, né? Um cenário que é muito forte, mas que ainda tem muito chão, cara. Eu digo que, apesar desses últimos meses, o cenário de Free Fire parece que deu uma flopada, né? Tu tem uhum, visto cair, tu tem visto alguns cenários darem uma enfraquecida como emulador. Eu penso que o futuro do Free Fire é uma incerteza, assim, né? uhum, Mas certeza que é positiva, porque é um esporte que continua atraindo muita gente, né? Continua sendo muito acessível, né? Tem outras competições que estão crescendo dentro do cenário e eu penso que assim, eu acho que a gente vai virar o ano e o Free Fire ainda vai continuar se consolidando como um esporte eletrônico de referência. mas, Eu só penso que a gente está passando por uma turbulência aí, né? Por uma uhum, eu acho que faz parte de qualquer esporte eletrônico. Né? Todo esporte eletrônico tem seus altos e baixos. Né? Mas o Free Fire, porra, teve um período forte aí de 5 anos. É tempo pra caceta, acho. sim, sim, Né? da hora. De investimento bom e tudo mais. Né? O que eu penso que é o caminho é que a desenvolvedora dê um clique. Né? E opa, o investimento ele tem que aumentar no cenário. Né? Afinal, 2021, se a gente pega a Garena Free Fire, ela teve recorde de arrecadação, né, de lucro, né, por conta do Free Fire. Uhum. Breninho brabo. Ó, tem aqui, tem o Brenin, tem o Vodka, tem o DRK aqui. Viu a tropa toda. Pois perguntando se vai falir, cara. Eu acho muito difícil, cara. Muito, Aham, muito difícil. Cara, é um jogo que é muito acessível. exato. A única coisa que pode ocorrer com Free Fire de dar muito errado é tipo a Garena cruzar os braços e não entender que quanto mais ela investir, quanto ela mais atrair investidores que são importantes Uhum, para o eletrônico, e aí quebrar o cenário. Porque sim. tem outros cenários que estão fortes e que investem mais que o Free Fire, mas que não tem o público do Free Fire. O Uhum, PUBG, eu estava falando esses dias, o PUBG tem sim. premiação no campeonato mundial muito maiores do que no Free Fire. E o público é bem menor. Bem menor, pô. Se tu entrar e botar é, PUBG, LoL e Free Fire lado a lado, tu vai ver o PUBG lá com uma audiência baixíssima, assim. Aham, Mas caceta, investe mais que o Free Fire. Né? Então, assim, eu acho que quem investe, quem é da desenvolvedora, tem que parar e olhar. Porque o que vai acontecer? O que pode acontecer de pior? Quem é streamer ir para o outro cenário. Quem é sim. atleta começar a investir em outro esporte eletrônico. Quem é coach Aham, começar a buscar outro esporte eletrônico. uhum. Quem é dono de organização virar de, porra, não vou investir mais no Free Fire, vou investir no PUBG, vou investir no Counter-Strike, vou investir não sei o quê. Que a Aí premiação tá sendo maior. Aham, tu perde as cabeças pensantes do Free Fire, lascou, meu amigo. Até os uhum. narradores para outros cenários, entendeu? Sim, sim. Já Então, vi o isso maior, também. maior risco que a Garena corre é ela mesma ficar parada. É o único risco que Uhum. ela corre. Sim, e assim, até pensar, tem um cenário que eu acompanho muito, que é o do Fortnite. E eles fazem direto muita collab, assim, com a Marvel, fazem com músicos, por exemplo, até fizeram shows. Então, assim, eles botam direto vários personagens, além de inovar algumas coisas no jogo, que não é tanto, mas eles estão sempre colocando novas coisas lá dentro do jogo, principalmente parcerias.
E chegou até um ponto que, recentemente, o Fortnite ele lançou uma versão sem construção, que é só o jogo mesmo. Que é só, tipo, a galera igual Free Fire, igual PUBG. Tipo, só os carros lá e as armas e acabou. Não tem esse negócio de pegar aquela... Não do cara constrói um castelo em um segundo. Que acho que era o mais difícil de uma pessoa querer iniciar dentro da modalidade. E agora eles criaram essa versão que você pode ou jogar igual antes ou pode jogar essa versão mais leve, que é sem as construções, que é muito mais acessível e se enquadra muito mais parecendo tipo o Free Fire, que você pega lá, você começa a jogar no instante e pode ser que em 10 partidas você consiga um buia jogando com a galera iniciante. Porque é acessível o jogo, tipo, é prático de jogar. Então tem isso E, também. Então talvez seja e deixa, interessante pensar algo do tipo. esse movimento é muito parecido com o do Wild Rift, né? Que é... O Free Fire veio atropelando todo mundo. O Free Fire veio assim, Uhum. pegando a galera jovem, trazendo toda para dentro do Free Fire. Uhum. Muitos dos esportes eletrônicos perderam público por conta disso. Isso é ruim para os outros esportes eletrônicos. Então, por exemplo, quando o LoL vem com uma proposta mobile, Sim. é porque ela quer disputar público. Quando o Uhum. Fortnite cogita tirar a construção, que é o principal motivo de evasão de players, Sim. que aquilo é difícil pra caralho, meu amigo. Sim, aham. É difícil pra caceta. Então, Tem assim, que ter uns 20 dedos pra jogar. o topo do Fortnite, poucos vão chegar junto com ele. Então, assim, toda a parte de baixo tem uma chance muito grande de se frustrar com o jogo. Então, quando Uhum. eles proposta de, opa, vamos fazer um modo sem construção, é para trazer pessoas, né, que são de PUBG, o próprio Free Fire, né? Então, é de trazer a galera, Call of Duty, né, trazer a galera para dentro, Uhum. né, desse contexto. Olha, vem experimentar aqui, vem ver qual é. Né? Aham. Aqui a gente tem E, competição também. e aconteceu algo muito legal, que foi que assim, muito legal para eles, para ver a estratégia. Porque eles meio que forçaram, acho que foi durante 8 dias, uma semana, que não ia ter o modo de construção. Todo mundo teve que jogar o modo sem construção, eles colocaram até dentro da história do jogo. E o que aconteceu? Teve muitos streamers que tinham largado o jogo porque estavam cansados já de sempre perder, porque estava muito difícil o jogo. É muita galera, tipo assim, nível muito alto ali naquelas construções. A galera Mas voltou pro é, jogo. Hã? é com o dedo da mão e com o dedo do pé, porque é muito Aham. rápido. Até aquele Ninja, eu acho, que, tipo, que é um dos streamers mais famosos, assim, do mundo. Ele voltou a jogar e, tipo, falou, pô, adorei as atualizações que eu não tinha visto, porque não tava jogando por causa da construção. E aí voltou e ficou no jogo. E agora tá jogando novamente sem construção, só que assim, aproveitando as atualizações, os novos personagens lá, tudo vendido. Então, assim, de certa forma, foi uma estratégia que eles fizeram para tanto pegar novas pessoas para olhar o jogo, tipo, querer iniciar, como também trazer aquela galera que tem abandonado. Então, assim, o marketing que o Fortnite faz, assim, as estratégias dele, eu acho muito legal, principalmente nas collabs, todos os lançamentos exclusivos, assim, só quem participou que vai ter esse personagem, assim. Então, é algo realmente que vai trazendo a galera, vai fazendo a galera engajar cada vez mais e querer também, tipo, ver os players. E olha que eu nem vejo tanto profissional, tipo, a parte de competição. É realmente o próprio jogo em si que traz muita gente, os próprios streamers. Então, acho que talvez o Fortnite, ou no Free Fire, no caso, sei lá, os grandes movimentos que eu vi foi aquele do caso do Alok, teve todos vários shows, não sei o quê, e teve também o do CR7. Mas depois, assim, eu nunca mais vi nenhuma collab, assim, super collab igual essa. Sim, sim. Ah, cara, é o único risco, assim, eu não penso que o Free Fire vai, vai sumir, senão eu não teria pensado o Uhum. jogo do Free Fire, Sim. né? No meio de uma crise do Free Fire, praticamente. Eu penso que o Free Fire ele vai se reerguer, mas assim, se eu for comparar o movimento das desenvolvedoras com o da Garena, a Garena tá muito mais lenta do que as outras desenvolvedoras. Parece que se acomodou no hype do cenário, sabe? Uhum. Assim, Sim. cara, o Fortnite não fez esse modo por, vamos fazer para ver qual é. Não, fizeram isso porque eles estudam o mercado, cara. Uhum. Porra, deve ter um monte de cara lá que, porra, deve ter virado. Vamos fazer um modo assim, porque as pessoas estão saindo por isso. Tu acha que o cara não vira e vai lá reclamar? Olha, tá foda, né? De jogar Uhum. assim, os caras estão construindo rápido, tá difícil, tem que, né, nerfar alguma coisa, porque tá ruim. Eles recebem as reclamações. E aí eles vão estudar outros esportes eletrônicos.
né? Então, assim, é o maior risco, é tu perder o teu público. Mas hoje o público do Free Fire ainda é muito, muito bom, considero um público muito bom, né? Uhum. Comparado com outros esportes eletrônicos. Só para tu ter ideia, esses dias tava tendo LoL, né? E a audiência da Série A e de LoL, porra, era a mesma praticamente, né? Todos batendo nos 70, 80 mil. Uhum. Então, porra, no momento de baixa do Free Fire, né, você estava tendo uma audiência similar a um dos esportes eletrônicos mais tradicionais. Sim. Porra, o LoL trouxe essa onda muito forte, né? Uhum. Não tem risco, né? Pelo contrário, eu vejo que talvez seja um momento de baixa, uma crescente. Uhum. Legal, legal, interessante. E, Matheus, falando do jogo mental do Free Fire, você comentou dos principais aspectos, assim, que esse primeiro lançamento, né, que vai ser para mains e para coach, do quanto vai ser importante para eles entenderem um pouco do que é psicologia, assim como, sei lá, um cara da educação física realmente aprende lá um pouco da psicologia para ser aplicado na própria gestão em si, de conflitos, na comunicação, em vários outros aspectos. Mas para um player, futuramente, eu sei que você tem aí a ideia de vai lançar também um jogo mental pensa focado nos players, mas para o player, quais são as principais características psicológicas que diferenciam um player amador de um player profissional, assim, que fazem a diferença para até ele conseguir alavancar talvez na carreira, que foge da ideia tipo só do treinar todo dia ficando jogando, não, ele desenvolver outras habilidades que no caso seriam as mentais. Tá, eu vou te dar a palavra que tu já largou aí. A diferença do Aham. player profissional e player amador é que o player profissional ele sabe que ele está treinando. Uhum. Boa, cara. Isso é básico. O cara que é Aham. profissional saber que ele está treinando, né? O cara não está jogando. O cara está Uhum. indo para treinar. Então, assim, por que eu estou falando tem que saber que está treinando? Porque treinar é diferente de jogar, cara. Sim. Eu posso. Tu pega um jogador de futebol. Jogador de futebol, o que, que ele faz quando ele está de férias? O cara vai pra praia, papapá, e joga bola. Uhum. Mas treina. Mas ele não está treinando, né? Então, Só assim, jogando. o player do Free Fire, ele precisa saber no momento que esse clique ocorre, né? Quando deixa de ser, né, só tô jogando, tô melhorando algumas coisas e passa a ser treino, né? Treino é metodologia, cara. Então, assim, o Free Fire tem algumas coisas que são interessantes e isso precisa ser conversado com os treinadores, com os coaches, né? Por exemplo, qual é o momento que eu tenho que estar treinando coletivo? O que que eu treino? Se eu tivesse que fazer uma listinha de coisas treinadas Uhum. dentro do Free Fire em grupo, o que que eu consigo? Beleza, mas tem uma parte que é individual. Por exemplo, o atleta de futebol, ele treina batida de falta individualmente, sozinho ali. O que que eu Uhum. tenho no Free Fire? 10 coisas individuais que eu preciso treinar o meu atleta. Como é que eu distribuo todas essas 20 coisas numa semana de treino? Ou num mês de Sim. treino? Eu penso que esse hoje é a maior sacada, assim, para quem está dentro do cenário e está treinando atleta. Uhum. O que que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Como isso se divide? Como isso se espalha no meio de treinamento? Né? Que metodologia é essa? Quando o atleta entende que ele está fazendo isso, porra, ele está trabalhando de maneira profissional. Porque às vezes Uhum. tem um que tá lá disputando Série A, mas ele não entende o que está. Isso acontece, isso é natural. Ah, isso quer dizer que o cara é ruim, que ele, porra, não sei o que. Não. É uma questão que é de construção, é de um esporte novo. Pô, futebol, 100 anos atrás, o cara poderia meter um carrinho no meio do peito do cara. Uhum. Não era falta. Entendeu? Pô, tu olha pra cá, meu amigo, se tu tocou no cara, o juiz vai estar marcando, né? Sim. Então são coisas no Free Fire assim que acabam diferenciando, né, esse cenário que é amador, que é profissional, mas o primeiro de tudo é eu sou player e eu tô treinando. O cara precisa entender isso. As outras coisas eu não preciso nem citar, né? A disciplina muda, as rotinas vão mudar.
as rotinas vão mudar. O cara que entende, porra, eu tô treinando, ele entende que ele tem horário para acordar no dia de competição. Ele não pode acordar faltando meia hora para competição e querer comer, tomar banho, fazer tudo. O Aham. cérebro dele só vai entrar no, no, no pico ideal de performance quando ele estiver terminando as partidas. Porque ele vai estar Aham. descansando durante todo esse momento. Né? Nosso cérebro é que nem um computador, cara. Quando a gente liga aqui, ele não vem direto para a tela inicial. Ele vai Sim. ativando. Ele vai ativando. Uhum. Opa, tá tudo rodando legal. Agora, se tu acorda perto do dia da competição, o que, que vai acontecer? Tu vai estar ligando ali, porra, durante a competição. Aí tu não entende porque. Em vez O de cara toma que café da manhã, já vai jogar já. o cara que é profissional, ele vai entender esses processos. Uhum. Ele vai entender que a manager não chama a atenção dele para dormir cedo porque ela é chata, entendeu? Ele vai Sim. entender que o coach não reclama, que o coach está reclamando com ele, não é porque ele quer perturbar, quer atrapalhar, porque ele sabe que é importante. O cara que é profissional, ele vai entender que a instituição tem uma regra para ser seguida, é uma regra para ajudar o cara, não é para atrapalhar. É para ajudar o cara e vai ajudar a organização por conta disso. Uhum. Né? Então, assim, é o básico do que vai ser a diferença entre o amador e o profissional no Free Fire. Novamente, eu não tô falando de jogabilidade, cara, porque se eu fosse falar de futebol, pô, a diferença do profissional pro amador vai ser a intensidade. Uhum. Vai ser a intensidade. Vai para níveis de intensidade de preparação muito distintos. Agora, no Free Fire, tem cara no amador que treina mais do que gente no profissional. Tem cara no amador que tá treinando 8, 10. Eu já encontrei, teve um atleta que eu trabalhei no amador que ele treinava 14 horas por dia. Trabalhar, bom, vamos reduzir isso daí para algo que é saudável, para algo que vai Aham. ser produtivo para ti. Um atleta profissional vai treinar 4, 6, 8 horas no dia. Só a qualidade, né? Vai Treinar focar com na, foco e tal. vai focar na qualidade do treino. Então, assim, por isso que eu estou dizendo que no Free Fire é legal, porque tem muito mais uma questão de mentalidade na diferença do profissional para amador do que de jogabilidade. Se tu olhar a Série A e a Série B, você vai ver que tem atletas no mesmo nível competitivo, cara, que Uhum. poderiam estar na Série A. Sim, mas, cara, teve um ponto aí que você trouxe, que eu tô na clínica escola agora, eu fiz um atendimento assim inicial, que é como se fosse um pré-cadastro assim de pacientes. E teve um caso que eu achei interessante, porque foi de uma mãe, até quando você estava falando a parte de família. A mãe trouxe uma queixa relacionada ao filho. O filho dela largou a escola, acho que está com uns 14 anos, e o rapaz, ele quer jogar Free Fire. Então ela disse que desde o ano passado ele só se tranca no quarto, ele passa o dia todo. Então, esse quando você falou agora das 14 horas, realmente é o caso desse menino. Só que assim, ele largou tudo. Ele largou a escola, ele mal come e ele fica trancado no quarto jogando porque ele quer ser profissional. E a mãe tá indo buscando terapia para isso, porque ela não tá tendo controle do próprio filho em relação a isso, porque ele só quer jogar, sabe? Então, eu peguei, tipo, eu vi o contrário do que a gente normalmente costuma trabalhar, né? A gente costuma trabalhar como atleta, tipo, a família não tá querendo. Mas nesse caso, quando a gente olha por esse olhar da mãe para, sei lá, pô, meu filho adolescente está passando 12, 10 horas apenas jogando, só faz isso. E ela falou até que o jogo, por mais que não pese tanto, mas o telefone dele só aguenta o jogo, ele não tem WhatsApp, ele não tem Instagram, ele só tem o jogo. A única coisa que ele faz é jogar o Free Fire. Eu fiquei, caramba, velho. Assim, eu deixei isso mais pro final, esse ponto aqui, mas foi uma reflexão que eu fiquei fazendo, assim, do lado dos pais. Realmente é muito difícil, sabe? Para você conseguir explicar que, mãe, eu vou largar a escola. Obviamente, eu largar a escola acho que foi muito tenso, assim, já é um ponto muito pesado, tanto pelo investimento que também faz, assim, tipo, no filho, no estudo, tal, dá o máximo, mas que é tenso. É um outro olhar Cara, também. e tem vários pontos aí, né? Primeiro que, assim, se a organização tá com um adolescente que abandonou a escola, Uhum. cara, se isso para no Ministério Público da Vida, pare no Brasil, né? Aham. Porque, pô, se qualquer órgão da justiça começar a olhar, pô, tem moleque abandonando a escola por conta de um jogo, né? Cara, fácil, porque é lei.
né, quem é adolescente, criança e adolescente, quem é a família, quem é a instituição, tem que garantir que essa pessoa esteja na escola. Mas futebol tem muito isso também, né? No futebol tem Cara, muito. Por que tu acha que tem eu- clube que pode trabalhar com formação? então, porque, Porque tipo, foi alguns parar na... tem categorias de base aí, mas assim, quando você vai ver, o menino tá morando, tipo, 10 meninos numa casa com um empresário esperando ser contratado, mas tipo, não tem formação, é a base, né? Largou a escola, não sabe nem escrever às vezes, então é, já vi coisa Futebol, assim. se olhar futebol, a gente tem quase 500 clubes e só 40 são certificados para formar. Aham. A gente só tem 40, 10% das equipes são certificadas para formar atletas. O esporte eletrônico Uhum. vai ser muito pior, na verdade, né? Porque não existe Uhum. nem critério dentro do esporte eletrônico. Mas eu penso Sim. que tem desafios aí, cara, né? Primeiro, o atleta que está querendo se tornar profissional, ele entender que a escola é parte da preparação dele. Uhum. Não só para o jogo, mas para a vida de maneira geral. Né? Cara, o cara que não consegue apresentar um trabalho na escola dificilmente vai conseguir dar uma entrevista decente no seu esporte. Aham. Só por aí, né, a chance de, né, tu se articular bem com as pessoas, porque não é só jogar, é tu conhecer pessoas, é tu saber lidar com o teu empresário, é saber tu lidar com os investidores, é saber tu lidar com jornalistas, é tu saber lidar com um monte de... Então, assim, o play, Aham. ele entender que a escola tem um papel importante para ele. Ponto. Eu acho que isso é um desafio. Sim, sim. E o outro é a família entender que cenário é esse. Porque ele só vai voltar para a escola se a família entender onde é que ele está se metendo, onde é que ele está querendo se meter. Porque senão vão ser duas pessoas na família dando choque, uma que não quer estudar e outra que ela estude. Entendeu? Aham. A tendência dessa família romper é grande por conta disso. Sim. Né? Porque elas não sabem o que. Basicamente, os dois lados não sabem muito bem o que estão fazendo. Né? Uma Uhum. porque conhece e a outra porque acha que conhece demais. Uhum. Ó, curiosidade, existe algum ponto dentro do curso que fala disso? Não sei se para os players, então, tipo, para os managers, de como lidar com a família? Tem. O curso ele tá montado assim, ó, cara. Vai ter um módulo que vai ser para tanto para coach quanto para manager, que é Massa. de princípios básicos da psicologia. E aí Uhum. vai ter, sei lá, acho que tem 10 aulas nesse módulo, não vou lembrar, 8 ou 10 aulas. Uma das aulas é sobre crianças e adolescentes no Free Fire. Uhum. E aí nessa aula eu falo sobre o ECA, né? Mas eu falo qual é o papel Massa. da família, qual é o papel da instituição e qual é o papel da staff. Legal. Que a gente faz no trabalho com criança e adolescente? Porque todo mundo é responsável pela criança e o adolescente. E aí eu falo de Uhum. pontos que eu trouxe. Caramba, né? Não quero estudar. E aí, o que eu faço agora? Tá? E aí depois tem a divisão, né? Sai do primeiro módulo e aí vai dividir. Né? Vai ter um módulo que vai para os coaches e vai ter um módulo que vai para as managers. Né? Uhum. Então o curso ele vai estar estruturado assim. E aí depois vai ter alguns bônus, vai ter algumas coisas em relação a isso. Né? Isso na Massa. primeira que vai ser lançado primeiro. E aí depois vai ter o Uhum. dos atletas e vai ter o dos mais só daqui uns 2 meses, eu acho que vai sair o dos atletas. Sim, sim. Massa. Da hora, da hora. Tá, tá Legal. bem completo. Tá bem completo. Tá Uhum. bacana. Brabo. Ó, um salve aqui pro teste também que entrou. Tem uma galerinha que mandou um Deixa salve aí. eu falar para quem está acompanhando aqui, Frank, que Fala aí, fala aí. tô vendo agora que está batendo 20 aqui, né? Eu publiquei aí a pré-inscrição para o jogo mental do Free Fire, tá? Aham. Tem vagas, né, na pré-inscrição, porque eu vou fazer uma coisa antes de lançar o jogo mental do Free Fire. Então eu estou preparando um material aqui para encontrar esses 100 aí e a gente tem uma prévia do que vai ser o jogo mental do Free Fire. Então, ó, quem está aí, né, Massa. quem é coach, quem é mentor, né, que vai estar acompanhando aí já entra lá e garante. Já está em 20, né? Eu acho que daqui
para quarta-feira a gente consegue fechar os 100. Da hora. Vou fazer um corte aqui e compartilhar pra galera dessa parte aí. Pra quem é coach, quem é manager, aproveitar, né? E só até quarto mesmo acho que fecha já. Da hora, muito massa. Show. Olha, a S-Crocs diz que o link deu inválido. O link deu inválido? Manda um direct lá pro Matheus, Manda o direct. que Manda o aí direct. ele vê o que aconteceu. Como tem as inscrições já, né? Então acho que o pessoal conseguiu. Mas aí. Não deve ter batido 100 não. Mas tô atualizando aqui, ainda tá tranquilo. Mas vou ver aqui. Pode ser a Olha, a internet, Rafa. que tá abrindo mal. Olha, a Rafa disse que já fez a dela e já compartilhou também. Então, muito Beleza. obrigado aí, Rafa. Bola. Show de Da bola. hora. É uma galerinha que é coach que eu já tô vendo. Uhum. Na verdade, tem mais manager do que coach já. Nossa, Sabe, das 20 são managers. massa. Show de bola. Foi um dos motivos de eu ter iniciado logo o jogo mental do Free Fire. A Musa, não sei se a Musa tá aí, né? Me chamou um dia pra bater papo com o manager do cenário e tal. E aí, cara, porra, a gente ficou, sei lá, 1h30 assim, batendo papo, um monte de manager. Uhum. E aí eu fui vendo um monte de coisa que são coisas, cara, que são da psicologia, sabe? Que caralho. Se elas souberem que isso que elas fazem, isso que elas fazem, isso que elas fazem, isso que elas fazem, ajuda o meu trabalho também, porra, a gente vai trabalhar muito melhor. Uhum. A gente vai trabalhar Massa. muito. Elas fazem muita coisa assim, cara, que ajuda na preparação psicológica também. Eu não estou Uhum. dizendo que elas estão exercendo o papel de psicóloga, não. Elas fazem coisas como, por exemplo, porra, mediar conflito entre gestor e atleta. Porra, tu quer coisa mais importante que isso? Mediar conflito entre coach e atleta, Uhum. né? De apontar coisas, né, para o coach às vezes, né, que ele não está conseguindo perceber. De apontar cuidados sobre o que os meninos falam no chat, no Instagram, não sei o quê, né? Então, assim, tem um monte de cuidadozinho pequeno que são cuidados psicológicos que elas acabam exercendo e Uhum. que não são entendidos como cuidados psicológicos, né? Sim. Não valorizam, não valorizam. E a gente tem que valorizar. Tem um trecho do curso que eu até digo isso, cara, né? Se tem alguém que é gestor que está assistindo, né? Porra, tem que entender que não é possível uma organização funcionar sem uma manager trabalhando lá dentro. Não vai, não funciona. Uhum. Vai passar sufoco. Vai passar perigo. Massa. Bem Então, o legal, bem papo legal. ajudou muito a tomar a iniciativa. Uhum. E realmente, né, assim, se a gestão tem esses conhecimentos prévios, né, tanto o manager como até os coaches, isso até facilita um pouco o trabalho do psicólogo, que ele vai poder trabalhar questões mais específicas, até mais voltadas para performance, porque muitos aspectos desses que a manager vai cuidar, e se realmente está tendo uma base legal, tipo, da psicologia, pensando em saúde mental dos atletas, isso vai ajudar muito a equipe. E muitas vezes, como a Rita trouxe, né? Tipo, aqui pode ser que não tenha condições ainda de ter um psicólogo aí trabalhando, até trabalhando de forma mais integral, só pontualmente. Então, realmente ter essa noção básica já vai ajudar muito toda a equipe. Então, é bem legal mesmo. Sem falar aqui, né? Como é que eu identifico quando eu consigo resolver uma coisa e quando eu tenho que caminhar? Uhum. Legal. Por exemplo, tem problemas de confiança dentro da partida que são problemas técnicos. De, por exemplo, eu estou errando a granada. Eu Uhum. posso, eu posso passar um treino de visualização para o atleta treinar a jogada da granada. Posso. Sim. Mas o coach, ele pode ter informações técnicas do que vários outros jogadores estão fazendo para ele tentar jogar a granada. Uhum. Isso aumenta. Então, se ele faz isso de lá e eu faço isso daqui, pô, ele está trabalhando duas vezes, sem precisar que diga que ele está trabalhando isso, a Aham. melhor habilidade. Sim. Tipo, ele não foi preparado, talvez a questão seja mais técnica, né?
do que em si, tipo, ele desenvolver a técnica a partir de outros jogadores, talvez a técnica dele esteja errada ali, do que em si algo psicológico, assim. Então, antes de fazer o encaminhamento, realmente ter uma noção. Será que tem nada? Tecnicamente, será que tá tudo ok? Tá tudo ok, beleza. Vamos ver se o psicólogo resolve lá, se é algo mais psicológico. Mas se a técnica nem for revisada, o psicólogo também não vai fazer um milagre de uma visualização, que como é que ele vai visualizar algo que ele nem sabe como é que executa de forma correta, né? Pode ser algo Tu assim. já jogou CS? Já, pouco, mas Tá? já. Cara, o CS competitivo é bacana, porque os caras sabem exatamente o pixel que eles têm que mirar nas coisas. É brabo. Então, assim, é um nível absurdo de cuidado técnico. Então, Aham. quanto mais tu pratica, por exemplo, tu quer smocar não sei onde que vai ser por cima da parede que tu vai jogar no mapa. O cara mira Uhum. certinho que vai bater não sei onde, vai cair na frente do maluco que vai estar marcando. Correndo bombear. É absurdo. Porra, sinistro, entendeu? Então, assim, é um detalhe técnico às vezes que, e quando eu trabalhava com Counter-Strike eu via bastante disso, né, de atleta virar pro coach e, pô, como é que eu jogo essa granada aqui? Ó, mira Uhum. no pixel tal, tá vendo aquele negocinho ali? Tu vai mirar tal pixel, não sei o quê, né? E é de fato um pixel mesmo, assim, né? Porque, tipo, tu vai marcar o teu mouse num ponto muito específico que vai jogar no lugar certo, né? Uhum. No um pouco disso também, só que com uma, uma variação que é do próprio jogo, né? Por exemplo, o PUBG. Se tu vai pro PUBG, o PUBG tem uma variação de tiro muito diferente do Free Fire. Né? O PUBG ele tem, por exemplo, tu tem que levar em consideração a queda da bala. Uhum. Então, assim, tu não atira mirado no cara, tu atira mirado em outro ponto para acertar o cara. Que nem o Aham. Fortnite, as balas elas caem, né? Então tu dá um tiro um pouco Sim. mais alto e ela cai e acerta o cara. Né? Então, Sim. o cara tem que fazer combinação, né, do equipamento, escolher as peças certas, etc. Né? Então, todos Uhum. esses detalhezinhos, quanto mais o player conhece esses detalhes, mais confiante ele fica. Né? O que a gente faz? A gente apara as arestas ajudando ele a mim, porque a parte Aham. ele já está exercendo bem. Perfeito. Ó, teve uma pergunta aqui da Scrox, não sei se assim pronuncia, mas ela falou que ela é manager, coach e analista. Ela perguntou lá no formulário como é que ela preenche, qual seria a melhor opção. Melhor opção? Rapaz, deixa manager, deixa manager. Tá. Tá como manager, coach, analista, tá puxado o trabalho, hein? Tem que colocar uma opção lá, tipo, comprar todo o pacote. Que a pessoa, o que é que você faz? Não, eu sou coach, sou manager, sou player. Vou Tô. fazer, no futuro vou ter uma liberação para ela, né? Dela acessar as aulas de todo mundo, assim, de coach, É, manager, não sei o que. faz o completo. Caramba, tá tendo Caraca, trabalho mesmo. Viu? muita gente, assim, né? Tem coach que Uhum. trabalha fazendo todas as Sim, funções. sim. Mas é difícil, sendo bem Uhum. sincero. Ah, por exemplo, porra, o analista, por exemplo. Se tu não tem um analista, tu não vai ter informações da De outras próxima, equipes. a queda que tu acabou de fazer. Uhum. Né? Tu acabou de fazer uma queda. Se tu tem um analista, antes de começar a próxima queda, ele já te traz os dados. Uhum. Agora, se tu é coach e analista, tu não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Tu não consegue fazer tudo. Entendo. Que nem no futebol, né? Qual é o papel do analista no futebol? Ele tá lá analisando um monte de dados, quando ele vai pro vestiário, ele já vem com tudo mastigado. A gente tá errando aqui e acertando aqui. O outro time tá errando aqui e acertando aqui. Né? É que E o aí coach está focado na partida do momento, né? Tipo, em dar as orientações ali pro momento. Ele não tem como ficar analisando as outras equipes, toda a movimentação, como foi as quedas. Então, para ele exatamente. fazer isso, durante, principalmente na parte de competição, talvez até antes, assim, dos treinos, né? Dê para manejar bem até. Não tanto, mas a pessoa tirando um pouco, passando tipo a noite e analisando para o próximo dia e tal. Beleza, mas acho que tipo em competição realmente deve ser dureza. Acho que deve ser quase impossível, na verdade. É difícil pra caramba. E tem que ter metodologia para isso, né, cara? Eu trabalho com futebol e assim, Uhum.
lá com 3B, por exemplo, quando tinha jogo, eu gostava de ficar com o analista lá, né? Vendo o que ele tava fazendo. Sim. E, cara, é um negócio absurdo, assim. Né? A jogadora errou um passe, ele já registra o dado. Né? Aham. Teve não sei o que, pá, teve não sei o que, pá. Ele vai registrando tudo na posição do campo, o tempo que aconteceu aquilo, e aí o software roda tudo para ele. E aí teve uma Uhum. situação que ele não podia descer pro vestiário, né? Porque senão ele ia ter que desmontar todo o equipamento. Como eu tava com ele na arquibancada, ele pegou alguns dados que era pro treinador, me passou, eu desci a Arena da Amazônia correndo, né, mano? Sei lá, muito degrau, mas muita escada. Desci a Arena da Aham. Amazônia toda correndo e cheguei lá pro treinador, olha, tá aqui, né? O analista pediu para passar isso daqui pra lateral, para não sei quem, não sei quem. Subi correndo de volta lá, né, para continuar lá com o analista. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? É que se a gente tem um analista no Free Fire fazendo isso ajuda pra caceta. Uhum. Pra caramba. Imagina, o time faz 3 quedas ruins. E o cara fala, Sim. olha, a gente fez 3 quedas ruins e a gente teve em comum esses 3 erros aqui nas 3 quedas. Né? O coach pode virar e falar, porra, vamos tentar fazer isso junto com o capitão, vamos tentar fazer isso nas próximas 3 quedas. E aí talvez tu tenha 3 quedas boas. Porra, 3 quedas boas salva o dia. Sim. Né? Então eu acho que a staff mínima hoje no Free Fire ela tem que ser assim: analista, coach, manager e o psico. Né? E aí as staffs profissionais aí tem que agregar nutricionistas, físios, né? Se possível, né? Médicos também, mas não permanente, porque médico é caro pra caceta, né? Uhum. Profissionais que possam contribuir também. Mas, assim, básico, acho que a staff profissional são essas 4 figurinhas aí: coach, analista, psicólogo e manager. Para Massa, dizer da hora. que, porra, a gente tem o suporte necessário para evoluir semana a semana. Uhum. Pô, eu acho isso muito massa dos esportes, sabe? Assim, de como psicólogo, tipo, é um papel mega ultra importante. Porque realmente entra nessa ideia dos esportes ser muito um jogo mental, né? Tipo, não fica, você não pensa antes de ter um educador físico. Até mesmo como você trouxe, tipo, o profissional que vem depois, claro que é super importante, mas o fisioterapeuta e nutricionista, normalmente esportes tradicionais, eles têm, para uma equipe é mais interessante contratar eles primeiro do que contratar o psicólogo. Nos esportes, não. Você contratar o psicólogo talvez seja mais vantagem inicial do que você contratar um nutricionista ou um fisioterapeuta inicialmente para a equipe, que ainda não está se profissionalizando, né? Então, eu acho muito legal essa inversão, mas realmente faz sentido, por ser um jogo mental, né? Eu não sei, eu não diria que faz sentido. Porque, assim, por exemplo, é porque a preparação ela é integral em qualquer esporte, né? Aham. O ideal seria ter tudo, né? A preparação física para o atleta de esporte eletrônico é muito importante. Muito, muito importante. Né? Tanto para questões de potencializar a atenção do atleta, mas ter uma rotina que vai dar Aham. certo, vai forçar a lombar dele. Né? E também para treinar essa parte muscular aqui, né? Isso Sim, daqui, por exemplo, sim. né? O atleta de Free Fire, se ele joga 2 anos, 3 anos fazendo esse movimento toda hora, ele vai lesionar. Né? Então Sim. já tem atleta que não consegue jogar mais porque sente muita dor por, por esforço repetitivo, né? Uhum. Então, eu penso que é integral, mas de fato isso que tu falou acontece. Por exemplo, no futebol vai começar o brasileiro feminino, né, a Uhum. Série A. Esses profissionais eles já estão lá. Eu e outros profissionais, né, que geralmente não são considerados os opa, tem que estar aqui já, né, Uhum. vão ser quando a comissão técnica terminar de ser formada. Né, e aí Sim. só as peças que vão entrando. No Free Fire ocorre o contrário, não. Né? Entra o psicólogo e quando a gente chega na primeira divisão e está com nível tal, a gente começa a fazer os trabalhos de prevenção. O ideal é que fosse possível fazer tudo, né, cara? Mas o investimento hoje na Série B não é tão alto quanto na Série A. Uhum. Então, as equipes não vão conseguir manter tudo isso. É muito, Sim, muito, sim. muito. E a gente tem que entender esse contexto também, né? Cara, Uhum. a equipe não consegue ter um psicólogo direto lá. O que eu posso fazer?
pô, posso montar uma oficina, né? No início do ano eu vou montar uma oficina, preciso botar uma oficina, né? Então já vão ter um cuidado psicológico, né? Ah, a equipe consegue investir naquele primeiro mês do ano, beleza? A equipe conseguiu. Porra, no ano que estiver ficado no nível mais alto, talvez eles queiram o ano inteiro, Uhum. né? Então acho que a gente tem que pensar e ser sensível também a essas diferenças de realidade financeira das instituições também. Uhum. Ó, a Scrox trouxe aqui. Eu viro noites estudando aniversários no dia a dia, aponto tudo da line a cada queda e corrijo a cada que corrijo. Dá para corrigir. Então, trabalho menos e coach analista. Na luta A, dá. na luta da. Cara, a mente dela é né? Aquela acelerada, né? Que Sim, sim. é muita informação mesmo. Aqui, Né? ó. Ainda mais a equipe, por exemplo, sei lá, os atletas tiltam no meio da partida. Aí lascou-se, porque tu vai ter que dar atenção pro tilt. Aham. E aí eu trouxe aquela. Tem planilhas de dados registrando tudo. Dado da partida, os erros e acertos. O dano da partida, na verdade. Tipo, cada dano que os atletas sofrem, ela anota também os erros, acertos individuais dela ainda. Ela tá alinhada aí na parte Sim, analista mesmo. Top. cara, os primeiros trabalhos que eu vi de analista, assim, quase não tinham informação. Era tipo, Aham. era dano, número de kills. Sim. E morreu. E quanto Aham. tempo. Cara, Que hoje, é o que vem no se tu jogo for. já, né? É, é, pegava os dados agora. Hoje, se tu for olhar as planilhas de quem está fazendo análise, cara, eles estão cada vez observando mais informações. Cada vez eles estão tendo mais informações para analisar. Né? Daqui a um tempo alguém aparece com software aí, de tu só ir Sim, preencher. sim. Né? Porque o Excel ele ajuda, mas assim, é mais difícil, né? O de Aham. futebol é diferente, é um sistema. O cara abre o sistema e ele só vai clicando nos botões, né? Que vai preenchendo. Então é muito, muito fácil. Óbvio que tu não pode desgrudar o olho do jogo, né? Mas eu Sim. acho que daqui a um tempo a galera vai estar inventando alguma coisa aí, além do Excel. Mas é muito, o volume de informação é muito, muito grande, muito maneiro de ver. Matheus, ó, já até direcionando, mas eu queria trazer um ponto que eu vi, eu acho que foi na 24ª rodada, agora da semifinal. Eu não sei se foi, acho que foi o jogo da Amazon. Normalmente eu assisto mais os jogos da Amazon do que os outros times. E aí teve uma das quedas, teve um caso que eu queria perguntar se foi, se acha que foi algo mais mental, talvez, tipo, até pela pressão ali do momento. Eu não sei se foi um jogador da Amazon ou se foi contra a Amazon, mas tipo assim, já era um final de queda e o cara foi jogar a granada. Só que aí, tipo assim, errou muito o pixel, sabe? E a granada bateu no gelo e voltou. E aí ele foi eliminado. Puta merda. Eu não sei se foi da Amazon, ou se eu sei que, tipo assim, era bem fim de jogo, só tinha, sei lá, umas cinco lines, Ah, sabe? eu sei que jogada é. Eu acho que eu sei qual é o time e Tava até qual no foi reprise. e Até qual nos foi melhores momentos tava também. Que eu achei até engraçado também no. o player também. Mas eu não vou falar nem o time nem o player, mas eu acho que eu lembro Aham. dessa situação. Cara, mas assim, tem várias coisas que são imprevisíveis aí também. Porque às vezes o cara pode fazer um gelo justamente sabendo que tu vai jogar uma granada, entendeu? Uhum. Então, por Sim, exemplo, sim. o cara vai jogar um gelo na janela que tu tá dentro de uma casa, por exemplo. Aham. Ou vai jogar nada. E aí, porra, o moleque Ela bate de mete, volta. vai bater e voltar, vai ficar fora. E aí pode cair em ti. Né? Isso Uhum. pode, às vezes pode ser o atleta tá tendo dificuldade de jogar a granada na altura correta mesmo. E aí tá batendo no lugar errado e voltando. Acontece muito com lança-granada. O lança-granada tem uma galera aí que adora estourar lança-granada no pé. Aham. Adora estourar lança-granada no pé. Né? Mas tem várias situações. Às vezes é afobação também. O cara se Sim, afoba. sim. O time começa, cadê o lança-granada? Lança-granada. Aí o moleque vai, aí erra duas granadas, entendeu? E aí cai perto dele. E aí É que a gente não acompanha como é que tá a cal, né? Tipo, às vezes a cal tá tanto barulho lá, tipo, a gente gritando, vai, vai, lança granada, que o cara não dá tempo, assim, de se preparar e joga de qualquer jeito e aí no pé. aí é importante manter a calma. É o time saber que, porra, o granadeiro ele precisa estar calmo para tomar a decisão.
Aham. Porque se ele fizer merda ou se ele não fizer nada, a gente vai estar em desvantagem de qualquer jeito. Sim. Né? Então, assim, ele precisa estar muito concentrado, muito calmo para tomar a decisão. Então, às vezes, para afobar a cal, né, pode atrapalhar. A gente teve um buia na nossa última semana, que foi a afobação da outra equipe. Não vou lembrar quem foi a equipe agora, mas, porra, a gente ficou 1x3. A gente ficou 1x3. Sim, sim. E Eu, quando eu, eu terminou, lembro. falei com os meninos, caralho, vocês viram o que, que vocês são capazes de fazer quando vocês estão calmos? E foi assim, ficou 1x3. Aí do outro time veio um, aí a gente derrubou. Veio outro, a gente derrubou. Aham. E aí ficou 1x1, só que ao invés de a gente, do nosso player que ficou vivo, né, ir para um x1, ele levantou os dois que estavam caídos do lado dele e ficou 3x1. A gente transformou um x3 em 3x1. Simplesmente porque ele parou e esperou os caras tomarem decisão. Aham. Né? E aí ficou Perfeito. 3, a gente perdeu um, ficou 2x1 e aí a gente ganhou a trocação. Agora imagina se aqueles caras ficam parados lá 3x1, esperando. Não, Uhum. ó, calma, rila, espera. Né? Ele vai ter que vir, ele vai ter que tomar decisão. Né? Então são coisas, porra, que comunicação e saber respirar e manter a calma na partida, porra, fazem total diferença. Total diferença. Perfeito. Tomar decisão, né? Saber realmente respirar para tomar a decisão, não sair tomando de qualquer jeito. Realmente faz totalmente diferença. Dois pontinhos de buia faz falta, meu amigo. Faz. Faz muito. Não, principalmente agora, né? Nessa 24ª aí rodada, tipo, eu vi, teve, acho que uns times que não entraram por, sei lá, 4 pontos. Coisa assim. Teve Foi, dois foi. times que tinham a chance de entrar, mas Eu assim, acho, foi detalhes assim de 8, 4 pontos. Quando a gente vai analisar, né, assim, é 2 pontinhos numa queda ali, outros dois ali que. acho que foi a MBR, se não me engano. Cara, tá aí. Foi isso. Se eles tiver, eles terminaram top 2 na última queda que eles fizeram. Se eles, Aham. eles fizessem o buia, O Buia, com o número de abates, eles tinham entrada. eles tinham entrado porque ia somar o abate dos quatro da outra equipe. E aí não conseguiram, entendeu? Aham. E Então, teve assim, teve foi outras um duas equipes que estavam até com melhores pontos do que eles, mas caíram em 11º e em décimo. uhum. Aí já era. E ele que, tipo assim, tava bem longe, ainda ficou em segundo, mas se fosse o Buia, tinha entrada E na na Série final. A, ó, fica de olho na Série A, tá? Vai ser a mesma Uhum. coisa. A disputa para quem não vai cair um já direto. Então Aham. aquela ali de volta para a Série B vai ser detalhe. E o que fica no meio da tabela em 13º, que é o que nem vai para a final e nem cai. Só fica ali, Aham. esperando o próximo Também vai ser split. no um detalhezinho. Vai ser detalhe, vai ser pontuação boba, cara. Boba, boba, boba. Vai ser aquela pontuação que o player termina e fala: caralho, se eu tivesse finalizado aquele cara na partida tal, Aham. teria dado bom, não sei o que. Ah, se a gente não tivesse terminado top 5 ao invés de ter terminado top 12 aquelas quedas, ficava bacana. Né? Exato, né? Mas aí já foi, já Aí já era. foi. Mas vai ser No isso. final. Vai decidir lá de novo. Uhum. Perfeito. Matheus, só uma dúvida, é mais técnica agora, mas só porque você pontua aí, que eu sempre vejo que fica mudando, mas agora na final da Série B, por exemplo, quantos times sobem? Direto só sobe o primeiro, né? E os outros Uhum. tem alguma coisa que faz, né, os outros. Cara, ao todo são 5 vagas, se eu não me engano. Né? Só que depois tem grupo de acesso ainda. Uhum. Que acho que é os que caem da outra, uns que ficam de É, acesso da outra, da A contra os da B, né? Acho que 6 e 6, algo exatamente. assim. 14º ao 17º, se não me engano, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo. Isso. Aham. Vão vir para o grupo de acesso. E aí a galera que não conseguiu vai disputar todo mundo junto, né? E aí vai Uhum. subir 4. Vai um agora e depois 4 na outra, né? E aí a gente já deve montar o plano de preparação, o plano psicológico amanhã já, possivelmente. Né? Que aí a Uhum. gente vai treinar algumas coisas terça, quarta, quinta, sexta, né? Para sábado cair. Sábado, ser top.
Mas amanhã a gente já tem um planejamentozinho já para. Mas assim, tem um monte de psico que também tá trabalhando aí com a gente na Série B, né, cara? A gente tá com a Avelina aí na Pen Game, tem o Rubens, campeão da Série A na Seven também. Eu Uhum. acho que a Irine, que tá na Fúria, se eu não me engano. Eu acho. Ah, e tem o. Ah, meu Deus, deu branco agora. Deu branco, mas ele tem uns 5 na Série B. Esse ano tem uma galera na Ah, Série B. E ainda tem a tem, parte mortal também, né? Aí ia sim. ser mais um com a gente também, né? Somando, deixa eu ver, são 24 times, né? No início de Série B, início de Série A. Não sei se Série A são 24 também na Não, fase inicial. tem mais. Série B tem mais. São 30 e Série A acho tantos. que é 36, acho que é uma coisa assim, né? Não, Que é, Série A é menos. Série A são 18, se eu não me engano. só de, na Série B que é 36, inicialmente. É, Uma coisa Série B, assim. galera. Série C Não, é mais. não, minha pergunta, eu tava focado mais sendo 18, mas é porque minha pergunta é se tem mais psicólogos do que time sem. Mas não, provavelmente tem mais time sem do que com, né? Na Série A vai ter mais times com psicólogos do que sem. Uhum. Na Série B vai ter mais times sem psicólogo do que com psicólogo. E na Série C praticamente não vai ter psicólogo. Sim. Mas acho que até pela Série A, acho que a Série B cada vez mais está crescendo, né? Tá, tipo, provavelmente no próximo campeonato vai ter bem mais psicólogos também. Até como exemplo, né? Acho que acaba ficando, vindo da Série A. E equipes grandes têm caído, né, cara? Sim. MBR, por exemplo, eu não sei se a MBR tem psico, né? Mas a organização eu sei que tem um trabalho em outras equipes, Uhum. de Rainbow Six, por exemplo, né? Que tem psico, né? Então, assim, as organizações grandes, elas estão dentro da Série B, né? Então, assim, tá ficando cada vez mais competitivo. Não tem para onde correr. E daqui a um tempo, quem está na Série C vai ter que começar a pensar, né, como está se estruturando lá. Mas para isso, cara, é Sim. o que falou lá atrás, né? Desenvolvedora, grandes investidores têm que começar a fomentar mais. Porque senão vai ficar muito, muito desigual o cenário. E aí a galera vai migrar para cenários que investem de maneira mais igualitária. Né? Série C para Série A, Série C para Série B, porra, o nível já é muito diferente. Muito, muito Uhum. diferente. Então a Série C tem que ficar mais forte. Tem que É, ficar mais... talvez até. É porque a Série C é muito, parece tipo uma peneirona, né? É tipo isso. Funciona mais ou menos como isso. Como você falou, você serve tantos mil jogo players e vai, no final fica um restinho ali. Então, assim, é bem distante. Não, Então, já é começa igual. Aham. a fechar, né? Porque se inscreve, não é todas as equipes que vão. Então já começa com a sorte de poder participar. Então já é uma peneira já absurda, assim. Né? Mas tem muita gente, porra, que tem nível competitivo para Série B, Série A, que tá na Série C, entendeu? Só que às vezes não tá no time que encaixou, Uhum. tá numa organização que tem uma estrutura tão boa, né? E aí acaba enfrentando dificuldade demais, aí não consegue chegar na Série B. Legal. Mas quem chega na Série B tem que se estruturar, cara. Teve um monte de equipe aí que chegou na Série B, não se estruturou, tomou couro, Caiu. cara. Tomou couro. Teve média Porra, teve equipe que teve média de, sei lá, 3 pontos por queda. 2 pontos, Uhum. se não me engano. Né? Não é os players que não sabem jogar, porque a estrutura não foi adequada para os players evoluírem ao longo da competição. Sim, sim. Ó, a Bárbara botou aqui, já dizia Katia Rubio, esportes estão cada vez mais técnicos e acompanhamento psicológico muda muito. Sim. Você? Tá aí o Fluminense, Palmeiras que o diga, né? Aham. Fortaleza, Excelente. ó, 3 campeões, 4, né? Cuiabá também, né? Quatro campeões Cara, lá o de Cuiã, se a gente for pro Free Fire, caralho, o que é Uhum. a Série A?
A Loud tava, sei lá, 4 semanas atrás, né? Era, vai cair, vai cair, vai cair. Todo mundo falando que ia cair, né? Cara, Aham. deram uma subida de nível absurda, estão top 3 no campeonato. Uhum. 3 e assim, estão numa crescente sempre, né? Que é algo que eu converso sempre com os nossos atletas também, né? É mais interessante pra gente vir numa crescente do que a gente entrar numa decrescente, que acontece com muita Sim. equipe, né? E aí a Loud, porra, na Série A foi nessa. A gente agora na segunda fase. É, A gente vocês começou pela nessa. primeira, mano. Os próprios comentaristas, assim, agora da Série B, eu vi muito eles falando, pô, a Amazon veio. Tipo, tava um pouco difícil essa semifinal, assim, no início das primeiras rodadas, mas aí veio de uma subida, assim, garantiu. Teve uma rodada mesmo, você acha que vocês fizeram uns 80 pontos, assim, tipo, foi estraçalhando, sabe? 83 pontos. E assim, foi a semana em que a galera mais treinou, mais se dedicou em algumas questões, né? Foram, Uhum. porra, se alguém for perguntar para os meninos se eu passei mais exercício na primeira fase ou na segunda, eu passei mais coisas na segunda fase. Eu chamei a atenção de mais coisas na segunda fase. Uhum. E a gente teve uma necessidade de adaptação muito grande, muito maior, né? Então, assim, foi a mesma coisa. A gente foi numa crescente, né? E assim, quando a gente engatou um dia bom, a gente já sabia que a gente ia manter os dias de crescente, né? A gente foi conseguindo, a gente entrou na nosso último dia de queda numa zona de conforto ali já, né? A gente já Uhum. precisava segurar, né, o nosso Sim, lugar e sim. os outros estavam correndo atrás praticamente. Né? Então a gente vê isso às vezes faz parte do jogo mental, de certa maneira. Né? Porque a equipe pode baixar a cabeça e ficar rígida, né? De tipo, tá sendo ruim, né? Nada tá dando certo, a safe nunca fecha pra gente, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo. Nunca tá com a gente a responsabilidade. Né? Mas Uhum. o que a Amazon tá fazendo foi, pô, todo mundo chamou a bronca pra si, né? É, eu lembro até, e muito importante essa fala do nosso capitão, né, do Real, foi quando ele falou que tem que acabar, não. A gente vai jogar até o final. Dois, as duas rodadas da segunda fase, muito ruim, muito ruim. Desanima mesmo a equipe. E ele falou, Uhum. não acabou nada não. A gente ainda tem coisa pra caceta pra jogar. E aí, porra, quando ele falou isso, porra, é isso mesmo, né? Eu forcei, acabou a queda, eu mandei a mesma coisa que ele falou lá no grupo, né? Perfeito. E aí, ligando, porra, na outra semana a gente já fez uma queda boa, né? E aí o jogo foi virando pra gente, né? A gente foi percebendo de que, opa, né? Foi aquele momento, né? Não era algo psicológico, né? Era questões de ajustar mesmo, né? a equipe. E aí, por isso que o trabalho do coach na parte psicológica é muito importante também, né? Dele identificar esses pontos. E aí encaixou, e aí foi encaixando. Né? Outras equipes foram entrando numa decrescente e já era. Aquelas que têm uma staff menor para Uhum. dar play, vai passar muito mais dificuldade, muito mais dificuldade. Sim. Perfeito, velho. Muito massa mesmo. Isso me lembra até, tem uma frase que eu já vi bastante disseminada dentro do contexto do vôlei, né? Que a partida só acaba quando a bola bate no chão. Não tem nem tempo. Então, tá no match point 24-14. A gente perdeu não, ainda falta um ponto para eles. Então, vamos segurar até o que a gente consegue, sabe? Tipo, não é desistir, já estão ganhando lá, tipo, já chegaram nos 20 pontos, a gente tá distante. Não, continua. Enquanto a gente não deixar a bola cair no chão, é nosso. Cara, Eu lembro muito disso. eu lembro de uma partida no CS, foi assim, a gente tava perdendo feio, acho que era coisa assim de 11, 11-2, 11-3, alguma coisa assim. Isso lá no Caraca. geral. Não, tava perdendo feio mesmo. Aham. E a equipe adversária, sabe quando os caras começam a querer tirar onda? Por exemplo, os caras estão Uhum. com muita caceta lá para comprar armamento, aí vem um com pistola, outro vem com pistola também, né? E aí querem tirar Aham. onda. Mano, a gente engatou uma sequência.
né? E aí foi até... Isso também eu costumo falar, né, com players também, né? De a gente ter cuidado com a nossa farpa para o time adversário não acabar se tornando um gatilho de recuperação psicológica para o time adversário. Que foi isso que aconteceu com a gente. Uhum. Pá, eles estão da primeira, fizemos um ponto. Vieram na próxima, fizemos outro. Quando eles começaram a jogar a sério, a gente já estava ali 11-6, 11-7, 11-8, a gente empatou, cara. E aí ficou Caraca. 11-12-12, 13-12, 13-13. A gente ganhou na por conta disso, entendeu? Aham. A gente por conta disso. E aí fica a lição, né, porra, que se eu tenho uma vantagem psicológica e eu tenho uma vantagem do jogo, a melhor forma de eu respeitar o meu adversário é terminando de esculachar ele na partida. Eu vou dar o meu melhor. Uhum. Por que eu digo que é a melhor forma de respeitar? Porque o outro time vai indo pra lá, vai, porra, eu tenho muita coisa pra melhorar. O que eu tenho pra melhorar? Os caras jogaram muito. Agora, quando tu falta com respeito com outro time, a chance que tu tem de criar um gatilho, né, onde aquele time se recupere dentro da partida é muito grande. É muito grande. Porque tu não tem Uhum. controle. Tu pode tiltar também o outro time. Mas te garanto que a pior opção é tu tentar tiltar o outro time com uma farpa, com uma brincadeira, com alguma coisa, entendeu? Tipo assim, vamos pegar no Free Fire agora. Na final, um time que tá lá top 3 e tem um time que tá tipo top 12. E aí na primeira queda, esse time, o time top 12, o top 3, sei lá, cai no mesmo local, mata tudo lá Vou, a line e bota o bandeirão. vou dar um exemplo diferente, tá? Aham. Os times de topo de tabela irem quebrar cal de time que está debaixo de tabela, por exemplo. Vamos lá pegar pontos, Aham. né? Para quem já leu o jogo mental do poker, sabe que isso é chamado de ilusão de controle, né? Uhum. E olha como tá fácil, olha como é que não joga, olha como eles, né, porra, tão... E aí tu vai. Porra, aí tu vai na cal que os caras estão, que eles dominam, eles podem até estar muito mal na competição. Uhum. Então, na cal Sim. que eles dominam, que eles vão cair melhor, que eles vão saber como tomar decisões melhores. E aí, porra, tu tá ali disputando, né, pegar um top 2 ali dentro da competição, aí tu quebra uma cal errada, pega top 12. Aí tu cai top 4, top 5 porque tu quis ir tirar onda, né? Sim, Então, sim. então acaba sendo um risco muito grande, assim, né? Para quem tá em topo de tabela, de estar muito confiante e acabar querendo buscar, achando que é ponto fácil, e não é. Entendeu? E é muito comum no Free Fire. Muito comum. Eu tava Tá? imaginando mais o cenário do bandeirão. Tipo assim, pô, na primeira queda os caras já pegam e pá, bota o bandeirão ali. A chance desses caras vir na outra rodada, esse time que você eliminou, e vir com força pra cima de você também, é. E tipo Ó, assim, mas, estraga todo. mas tem os dois lados da moeda da coisa também aí, tá? Aham. Porque o Free Fire tem uma coisa interessante. Isso não tá no jogo mental do Free Fire, eu vou colocar, cara. Isso não tá no jogo mental do Free Fire. Mas, ó, depois tu pode até recortar, isso daqui é muito importante, cara. Uhum. O Free Fire tem um aspecto psicológico que ele é muito interessante e que tem em esportes como futebol, futsal, por exemplo, tá? Que é o domínio psicológico de passos. Cara, o bandeirão é isso. O bandeirão é isso. Então, assim, o bandeirão ele pode ser uma farpa, pode ser uma Aham. provocação, mas ele pode ser também uma manifestação de que eu estou dominando esse espaço. Legal. Isso é importante para a equipe que domina o espaço, tá? Primeiro para dizer, opa, quem manda aqui é a gente, quem toma as melhores decisões aqui é a gente, quem tem controle sobre isso aqui é a gente. Mas tem que ser com essa intenção. Se for Uhum. com a intenção de, quero tirar a onda, quero falar que o cara é ruim, a intenção é errada, tá? Uhum. Matheus, se isso fosse em um esporte como o futebol, né? O que seria esse domínio psicológico do espaço? É quando um cara, por exemplo, pô, tá ali na lateral e ele vai disputar uma corrida e pá, dá um bicão na bola para fora. E ele vibra do lado do adversário, pega, não sei o quê. Isso que ele tá fazendo é domínio de espaço, né? O que ele tá lutando ali é jogo mental, isso é jogo mental, cara. Uhum. Então, o outro cara ele pode vir de novo tentar e ele vai perder todas as bolas, ele vai perder toda a confiança dele naquilo ali. Então, o que acontece no Free Fire às vezes, tá?
Quando uma equipe percebe que perde o domínio psicológico de um espaço, não só psicológico, mas tático do espaço também, Uhum. a tendência é da equipe mudar e ela vai para outro lugar. E isso Da pode ser hora. gente da equipe que muda. Isso não quer dizer que a equipe é ruim, que a equipe é fraca, não sei o quê. As organizações, as equipes, as staffs têm que entender que às vezes mudar é uma estratégia inteligente. Pode ser uma estratégia inteligente, porque tu vai ganhar a Uhum. tua vantagem tática e psicológica em um outro espaço. Uhum. Tu vai encontrar aquela equipe em algum momento do mapa de novo. E aí vamos Sim. ver se é a mesma coisa. Né? E eu acho que da última rodada eu vi algo bem relacionado a isso. Assim, eu vi a Fúria caindo junto, acho, com a MBR. MBR. Acho que é. E eles caíram, acho que umas três quedas juntos. E a MBR eliminou a Fúria, acho que uma vez em 12º, depois em 11º. E na última de todas, ele eliminou também em 12º. Tipo, eles estavam caindo o tempo todo junto ali. Parecia até Uhum. que, até o pessoal comentou que não era normalmente a queda comum da Fúria. Parece que eles queriam até eliminar, porque alguma briga ali, não sei. Só sei que no final a MBR também derrubou eles em 12º e aí colocou o bandeirão. Tipo, ó, a gente tem um domínio aqui, tipo, desse nosso local de queda. Então acho que foi mais nessa ideia mesmo. É, Então eu isso, achei é isso que realmente. ocorre. E se for ver uma call entre coach e atleta, é isso que ocorre, né? Vamos lá, vamos mostrar. Não, a call é nossa, vamos cair certo, vamos fazer isso. Uhum. Isso é importante. E eu penso que o maior desafio nessa parte mesmo é a equipe que perde uma call, ela não entender isso como sinônimo de fraqueza, entendeu? Porque, cara, hoje o Free Fire ele é muito mais tático do que bala. Uhum. Ela joga Ele muito mais safe, né? Por causa de pegar o buia e tal, ganhar os pontos. é óbvio que kill, né, faz muita Sim, sim. diferença. Amazon Creeps, se tu for olhar no nosso número civil e Amazon Creeps na série B, se tu for olhar lá o Uhum. de MVP, é civil e Amazon Creeps toda hora ali. Né? Eu acho que tem uma Sim, outra equipe sim. para qual é agora. Acho que é a Fúria, inclusive. Sim, Né? sim. Acho que a Ornix, eu acho que também tem um jogador. Tinha dois jogadores na época, né, como MVP. Ornix. Não Se tu sei. for ver, a gente faz um volume, a gente fez um volume grande de kills, então assim, a kill tem sua importância também, né? Mas a gente tem que saber jogar com as duas coisas, porque não é só kill. Né? Não Uhum. adianta estar 3, 4, né? Toda a queda e pegar um top 11, né? Tu ser a próxima equipe a morrer. Sim. Eu até analisei um pouco da tabela, eu vi isso. Tinha equipes, sei lá, estavam em quinto e a equipe em oitavo e o número de kills era semelhante, só que você via que a pontuação estava bem distante. Acho que era muito disso, assim, porque aquela equipe estava em quinto, conseguia se manter mais tempo no jogo e mesmo a outra, tendo o mesmo número de kills, ainda ficava para baixo. Até com risco de, sei lá, poder vir a ser eliminada depois. É isso mesmo. E aí é uma questão que é de tática, de estratégia de jogo, né? De entender de caramba, por Aham. que a gente está matando tanto, mas não está lá no topo da tabela, né? Sim. Opa, porque eu preciso me manter mais vivo dentro do jogo também. Né? Então Uhum. tem uma ação das coisas e aí a galera tem que ficar muito atenta, né? Saber que mudanças são necessárias para isso. Perfeito. Teve só um comentário aqui, já direcionando, que foi da. Sabia que os comentários pararam para mim aqui, cara? Sério? Parou, Oxi. parou. É que às vezes o Instagram, até pra mim, de vez em quando para, assim. E depois entra, tipo assim, a galera do nada. Eu ainda tá lá no do Tércio, os brabos no meio dos brabos Eita! lá. Não, não. Teve uns comentários aqui, tipo, a galera deu boa noite. É, teve interações aqui também, tipo, da a Bárbara ficando feliz com o Palmeiras, 24 vezes campeão. E teve um comentário aqui da Scrox, que ela comentou sobre uma vez o time dela estava para a final por causa de 2 pontos, só que aí eles ficaram em top 10. E teve um time que estava atrás deles que estavam precisando de 18 pontos para conseguir ultrapassar. E eles conseguiram pegar o Buia, e aí com o número de kills fizeram os 18 pontos e aí ultrapassaram o time dela, que só precisava de 2. Então eles ficaram de fora da final do campo por causa disso. Por causa, tipo assim, era pouco, mas esse pouquinho fez a diferença, né? Uhum. E é uma decisão que a staff tem que pensar bem logo, antes da última queda. Porra, a gente Uhum. precisa de tantos pontos. O que é melhor fazer? Né? É o espaço safe, né? A gente tem que pensar. Talvez isso fosse interessante. Né? Talvez Uhum.
interessante, mas aí é algo que o coach tem que acertar Porque uma coisa é certa, né? Quando chega nesse momento, né, que a galera tá disputando para não cair ou para conseguir uma classificação, cara, a galera vai buscar a equipe. E às vezes é a tua equipe. Uhum. Então, assim, e às vezes vai buscar, eu não gosto da equipe de fulano, vamos lá, a gente tá disputando mais nada. Vão lá só porque, né, não gosto da equipe de fulano, porque farpou lá, não sei que dia. Né? Aham. Então tem umas Da coisinhas, hora. né? Às vezes, até os primeiros colocados, né, de porra, vamos na cal da equipe tal para vir para a próxima fase, porque é uma equipe muito boa. Tem isso também, né? Uhum. De, pô, é uma equipe muito boa, vamos segurar eles lá embaixo na tabela mesmo, vamos atrapalhar. Então acontece essas decisões, Sim. né, das equipes acabarem discutindo isso, né? De, porra, quem é que. Estratégia, né? Isso é estratégia de jogo. Né? Isso é estratégia de jogo, né? A equipe tá atenta ao que vai ser melhor para ela, né, durante a competição. Né? Tu pega a Série A aí, por exemplo. Teve um período aí na Série A que tinha gente querendo quebrar a laude para deixar ela lá embaixo. Mas a equipe se Aham. recuperou, entendeu? A equipe se Sim. recuperou, né? Veio encaixando o jogo, vai ver se alguém vai querer pegar eles no meio de rotação lá. Não vai, porque eles estão arrastando, entendeu? Perfeito. Massa mesmo. Foi isso aí. Matheus, você gostaria de dar algumas palavrinhas finais aí? Algum tópico que a gente acabou não abordando? Não sei. Cara, não, por enquanto, não. Só queria deixar a mensagem que eu acho que a gente tem um trabalho muito longo ainda no Free Fire. Eu acho que a gente da psicologia tem que pensar muitas coisas para fortalecer esse cenário. Eu penso que é um cenário importante, importante em vários sentidos, importante porque gera oportunidades, mas também porque tem mudado a vida de muita gente que tem se tornado atleta, streamer, né, e outras pessoas, mas a gente tem que cumprir nosso papel, né, de saber como adentrar esse contexto. Né? Do outro, eu acho que as organizações têm sido muito receptivas com a gente. Né? Têm Uhum. valorizado muito a nossa entrada, têm reconhecido muito o nosso papel dentro do Free Fire. Eu acho que a melhor maneira de a gente contribuir com isso é a gente fazendo coisas como o que a gente fez agora. Né? De estar falando sobre Free Fire, estar batendo papo sobre Free Fire, né? O jogo mental do Free Fire ele vem com esse intuito aí. Né? A Bárbara, que estava aí acompanhando, até pilho para ela, monta alguma parada de eletrônico também, porque precisa de conhecimento, convida, né, os colegas da psicologia para contribuir dentro de um curso, dentro de uma aula, dentro de alguma Uhum. coisa para fazer. Né? Porque não é só o nosso trabalho com o atleta que contribui. Né? A gente pode contribuir de outras maneiras e reconhecer e aprender que maneiras são essas. No mais, galera que é do Free Fire aí, cola no jogo mental. Na verdade, faz a pré-inscrição, tá? Quando bater 100, aí eu vou mandar um e-mail e vou mandar no WhatsApp de todo mundo dizendo o que a gente vai fazer antes de lançar o jogo mental do Free Fire. Vai ser surpresa que a gente vai ter na próxima semana só. Massa, da hora. Então é isso, Matheus. Muitíssimo obrigado. Foi da hora o papo aqui, cara. Aprendi coisa demais com você aqui hoje, assim, foi muito interessante, deu para tirar várias dúvidas e também apresentar a importância, né, tipo, da psicologia no contexto do Free Fire. Então, e também para a galera interessada, Manager Coach, já em breve liberado aí o jogo mental. Se inscrevam logo, poucas vagas nessa pré-inscrição aí, 100, já tá. Se olhar agora, deve ter metade já completa. Então, fiquem de olho. Apagou aqui o notebook. Ah, Vai ser rápido. E a galera que vai estar na pré-inscrição vai ter condições especiais aí no isso jogo é mental. massa. Ixi, Pronto, vai ser show. depois eu faço os cortes amanhã, já te mando já para você divulgar aí também, já aproveita, tá pronto, Beleza, tamo que vai junto. dar massa, beleza? Então, Matheus, muito obrigado aí, foram quase umas 2 horas de papo, e é Cara, isso. funciona, né? Se a gente for conversar aqui, se eu tivesse com um frigobarzinho aqui, com gelinho, só tomando minha Aham, coca e a gente batendo papo. da hora. Valeu aí todo mundo aí que tá mandando mensagens, que acompanhou desde o início a Bárbara aí, ó.
o Misael, Os Crocs, a os Crocs, Scrox também. Crocs eu não conhecia ainda. Né? Os Crocs está bem participativa aí. Show de bola. Depois já descobri aí onde é que ela tá trabalhando, vai que a gente bota um psico lá com ela e ela para de ser manager, não sei o que. Né, dá um auxílio aí. Bora pensar nesse projeto aí pra ela. Valeu, Frank. Cara, obrigado aí pelo Valeu, convite. Matheus. Fico à disposição aí, qualquer coisa. Beleza, a gente se vê em breve aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Até uma próxima.